que, num certo sentido, nós, seres humanos atuais, passamos, né? Bahá'u'lláh fala assim, quanto aos graus dos manifestantes de Deus. Cada um destes manifestantes de Deus tem um grau duplo, 2 graus, né? Um é o da pura abstração e da unidade essencial. Neste respeito, se os chamares a todos por um só nome e lhes conferires o mesmo atributo, não te terás desviado da verdade. Então, como que todos eles receberem um só nome e todos eles um mesmo atributo. Sim, isso é verdade, nesse grau. Assim como ele revelou, nenhuma distinção fazemos nós entre qualquer de seus mensageiros. Da Súra número 2, o verso 136. O grau onde os manifestantes de Deus são um só, vindo de um só Deus. É possível fazer uma seguinte comparação. Aí cada manifestante de Deus, nesse exemplo, é como se fosse esse raio. E tem uma região que a gente pode ver que os raios se coincidem. Então, você está dizendo que todos os manifestantes são um só, né? Eu diria que tem nomes diferentes, né? Cada manifestação tem nomes diferentes, mas na sua essência são todos um só, né? Então daria para citar aí alguns manifestantes, né? Como Buda, Zoroastro, Krishna, né? Abraão, Moisés, Cristo, né? Barbie, Bahá'u'lláh. Manifestantes são então os fundadores das grandes religiões do mundo. E outros também, as grandes atuais e outros também menos conhecidos, mas que tiveram essa importância no propósito de Deus de revelar a sua vontade aos homens ao longo de milênios. Então, no mundo de hoje, por exemplo, tem o budismo, o zoroastrianismo, um pouco ainda, né? O hinduísmo, o judaísmo tem também. Ele é mais conhecido do que tem seguidores, né? Mas é muito conhecido. O cristianismo. A fé Bahá'í como a mais recente revelação divina. Todas as manifestações divinas eram desconhecidas. Assim como, por exemplo, a cristã, que só foi mais conhecida a partir do ano 300. E do mesmo Deus que estava lá no coração, homens de caverna. Bahá'u'lláh fala do segundo grau. O outro é o grau da distinção, quer dizer, da separação, da diferença, e pertence ao mundo da criação e às suas limitações. Neste sentido, cada manifestante de Deus tem sua individualidade distinta, a sua missão definitivamente prescrita, uma revelação predestinada e limitações especialmente designadas. Cada um deles é conhecido por um nome diferente, é caracterizado por um atributo especial, cumpre uma certa missão. Ele é confiada uma revelação distinta, diferente. Assim mesmo como ele diz, a alguns dos apóstolos nós fizemos exceder aos outros, a alguns Deus falou, e alguns ele elevou e enalteceu, e a Jesus, filho de Maria, demos sinais manifestos, e nós o fortalecemos com o Espírito Santo. Bahá'u'lláh mostra o grau secundário, o grau onde eles são um só, e o grau da distinção. Então, nós temos palavras esclarecedoras, que iluminam. O que é correto quando Jesus falou? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Em qual grau ele estava falando isso? Por exemplo, quando Jesus falava assim, quem me vê, o Pai. Em que grau que ele estava?
no grau essencial. Todos eles, depois a gente vai ver isso das palavras de Baha'u'lláh, todos eles se declararem que são um só com Deus, estão falando a verdade. E se todos eles declararem que são o Filho de Deus, está falando a verdade. Que são intermediário entre Deus e os homens, estão falando a verdade. Por exemplo, Jesus falou: ainda tenho muitas coisas para vos revelar, mas vocês não vão conseguir compreender agora. Então, são muitas de fato, centenas. Uma delas é que iria ter uma nova manifestação 600 e poucos anos depois. Se qualquer um dos universais manifestantes de Deus declarasse: sou Deus, ele certamente diria a verdade, sem a menor dúvida. Pois já foi demonstrado repetidas vezes que, através de sua revelação, os atributos e nomes de Deus se tornam manifestos no mundo. É a revelação, o nome e os atributos de Deus. Cada manifestante de Deus é ao mesmo tempo o nome de Deus aqui, é ao mesmo tempo os atributos, a essência da crença na unidade divina consiste em considerar como um só, eu mesmo, quem é o manifestante de Deus. É aquele que é a essência invisível. Respostas a algumas perguntas, ou o esplendor da verdade, né? Na página 133. Aí está lá o título: As Três Condições dos Manifestantes Divinos. Saibamos que os santos manifestantes, embora possuidores de graus infinitos de perfeição, têm, falando-se em sentido geral, somente três condições. Aqui Abdu'l-Bahá falou de graus infinitos de perfeição. Grau que Abdu'l-Bahá falou é a intensidade diferente. Porém, todos eles têm a mesma potencialidade desses graus, que são infinitos dentro deles. Mas tem três condições. A primeira é a física. A segunda, a humana ou a da alma racional. A terceira, a da graça divina, do esplendor celestial. A primeira, a física. Então, a parte física. E o corpo físico podemos dividir em biológico. Então, a sua condição, física e biológica. A biológica diz respeito às características ligadas ao corpo humano. Então, todos eles tinham corpos físicos, contingentes, como a do Bahá vai citar, né? Normal, nada fora do comum, cujas células, depois que um dia morrem, se decompõem. Por exemplo, o Bab, ele tem ligações com a cidade de Shiraz, ele foi martirizado, ele foi baleado, o corpo físico dele, né, por 750 fuzis, ele andava, ele sentia dor, ele sentia tristeza, ele ainda, como ser humano racional, na sua condição de alma racional, ele ainda não toma consciência completa da sua terceira condição mais acima, a de manifestante. Mas essa condição já está potencialmente dentro dele. Isso para todos os manifestantes. A condição física é fenomênica, uma composição de elementos, e tudo que é composto está necessariamente sujeito à decomposição. É impossível que uma composição não se desintegre. A segunda condição é a alma racional, isto é, a realidade humana, a qual também é fenomênica, e pertence aos manifestantes de Deus como a toda a humanidade. Quer dizer, eles têm também, igual a gente. Devemos saber que, embora a alma humana tenha existido na Terra durante longas épocas, não deixa de ser fenomênica. Então, a alma humana, ela, na sua individualidade, ela tem um princípio na concepção, mas na sua potencialidade de existir, ela é preexistente na vontade divina. Então, nós somos resultados da criação divina.
o corpo material de todos os manifestantes de Deus é o receptáculo, ou o cálice, por isso que todos eles são sagrados, que contém o manifestante de Deus no seu grau distinto. O manifestante de Deus, em seu grau de distinção, é o receptáculo, é o cálice, é o templo que contém, e ele é o próprio manifestante de Deus na sua luz mais profunda, mais próxima de Deus, de o Verbo de Deus, que contém Deus dentro de si. Então, imaginem 3 cálices ou 3 receptáculos, ou pode imaginar com luzes, né? Menos o primeiro aqui. Até o primeiro, né? Um pouquinho de luz, o segundo muita luz, o terceiro irradiando luz para o infinito. E todos eles, esses 3, são sacratíssimos. Por isso que a gente vê partes das escrituras em todas as religiões. Por exemplo, eu lembro por alto, na de Bahá'u'lláh, uma oração que fala que eu seja digno de beijar o pó que recebeu as tuas pegadas, ó Senhor. Quer dizer, o pé físico do manifestante de Deus, o lugar onde cada um deles está, no sentido de túmulo, né, de lugar que lembra o corpo físico dele, tudo isso contém o manifestante de Deus distintivo, que trouxe uma revelação específica, né? E é maravilhoso e grandioso e sagrado, e vai crescendo cada vez mais, e ao mesmo tempo, esse segundo contém a Deus. E eles são um só. O dia que todos os povos mutuamente se reconhecerem, aí o mundo vai se tornar verdadeiramente o paraíso aqui. Vamos todos, né, de todas as religiões, lutarmos por isso. E Deus já veio, já trouxe essa solução, já trouxe essa última revelação, e o mesmo Deus de todas as revelações anteriores. Obrigado, amigo. E por isso estamos nessa situação hoje de pessoas que ainda estão liderando pessoas, falando isso. Temos condições de entender, porque temos público mais liderado. Eles podem ler, eles podem pensar, podem investigar a verdade para eles mesmo. Primeira coisa que aconteceu na história do mundo. Antes foi só essas multidões, então estamos nessa situação. Por exemplo, os cristãos foram para Terra Santa para cruzadas, uma visão mais abrangente hoje. Espero que mais pessoas podem ler e pensar por si mesmos. Mas como o Luiz falou, são mistérios. E precisa pessoas educadas e que quer realmente investigar. Primeira vez na história da humanidade, realmente temos essa chance de fazer muito mais. E muito mais unidade.